Hoje, dia 19 de julho de 2025, a igreja celebra o sábado da 15ª semana do tempo comum. Contemplarei justificado a vossa face e ficarei saciado quando se manifestar a vossa glória. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus. Ao saber disso, Jesus retirou-se dali. Grandes multidões o seguiram, e ele curou a todos, e ordenou-lhes que não dissessem quem ele era, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Eis o meu servo que escolhi, meu amado, no qual coloco a minha afeição. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará às nações o direito. Ele não discutirá, nem gritará, e ninguém ouvirá a sua voz nas praças. Não quebrará o caniço rachado, nem apagará o pavio que ainda fumega, até que faça triunfar o direito. Em seu nome, as nações depositarão a sua esperança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A ação libertadora de Deus está presente nos textos propostos para a liturgia da palavra de hoje. Deus está presente em cada ação libertadora, colocando-nos sempre a caminho e em missão. A primeira leitura relata o dia em que o povo hebreu saiu do Egito, iniciando uma longa caminhada rumo à Terra Prometida. É a Páscoa, isto é, a passagem. Esse dia ficou na memória e é lembrado na nossa liturgia eucarística e, sobretudo, na solenidade da Vigília Pascal. Vemos no texto da primeira leitura que uma grande multidão inicia a caminhada, a saída do Egito. Mais de 600.000 pessoas, sem contar as crianças. Eles levavam consigo o que podiam: rebanhos, bens de subsistência, como por exemplo a farinha, o pão feito às pressas, sem tempo de fermentar. É a prontidão para se colocar a caminho. É o símbolo da missão que será retomado posteriormente no Novo Testamento, quando Jesus envia seus discípulos e pede que não levem nada pelo caminho. Essa memória perpassa toda a nossa ação missionária. Cada Eucaristia é o memorial da Páscoa cristã, e a Páscoa cristã se fundamenta na Páscoa judaica. Assim, nossa vida deve ser vista como uma constante Páscoa, isto é, como uma passagem neste mundo onde devemos dar prioridade ao que é essencial. E o que é essencial? Nem sempre temos noção do que é importante ou não. Perde-se muito tempo com coisas pequenas. Desgasta-se por tão pouco e o que é valioso às vezes fica oculto e sem a devida atenção. Jesus se esforçou para nos ensinar a priorizar o que é importante e relevar o que não tem importância, como vemos no Evangelho de hoje, no qual há certa similaridade com a primeira leitura, pois nele também vemos uma multidão a caminho. Ela segue Jesus. O segue porque necessita de vida plena. São pessoas doentes, escravizadas de alguma forma, são, enfim, sofredores. Quanto à dor, essa multidão se assemelha aos que estavam escravizados no Egito. Havia nesta multidão o desejo de libertação. Jesus se põe a caminho porque está perseguido. Os fariseus faziam planos para matá-lo. O povo hebreu saiu às pressas do Egito porque o faraó tinha planos também para matá-los. A saída de Jesus não significa uma fuga propriamente, mas o cumprimento das profecias. É Deus que coloca nele a confiança e a responsabilidade para libertar o povo. E essa libertação ganha novos contornos, não mais como aconteceu no Egito, pois é uma libertação de estruturas opressoras, que não exige necessariamente a deslocação geográfica, e sim a mudança de vida, de atitude, de modo de pensar. Enquanto a multidão busca a cura de suas enfermidades, Jesus se preocupa em erradicar a causa dos sofrimentos. Sem esta mudança estrutural, qualquer cura seria apenas demagógica, sem efeito real, ou seja, seria alienação, pois pregaria o conformismo com as situações opressoras. Jesus age silenciosamente e procura mudar tais situações, sem fazer alardes. Ele age conforme a profecia de Isaías. Não discutirá, nem gritará, e ninguém ouvirá a sua voz nas praças. Jesus busca promover uma mudança de mentalidade e de consciência.
A libertação deve passar por esse caminho para ser uma libertação integral. O caminho que Jesus percorre para a libertação do povo é diferente daquele percorrido pelo povo hebreu, porém, não menos desafiador. Os desafios são outros e exigem novas estratégias, novas maneiras de agir, por isso ele leva a esperança presente na expressão. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que ainda fumega, até que leve o julgamento à vitória. Onde houver um fio de esperança, ali estará Jesus, para alimentá-la e fazê-la recobrar suas forças. Isso ele pede de cada um de nós, seus seguidores, nesta caminhada de libertação. Cada cristão deve ser aquele que luta pela vida e a faz florescer. Isso poderá ser feito de muitas maneiras, como, por exemplo, no cuidado com os doentes, com os idosos, com as crianças abandonadas, com os pobres, de uma maneira geral, e com todos os que são vítimas de violência. Eis aqui o caminho da libertação, que começa cada vez que aderimos a empreendimentos dessa natureza. A Páscoa se faz todos os dias da nossa vida, quando ajudamos os nossos irmãos a se libertarem dos sofrimentos humanos. A disputa sobre a observância do sábado foi a gota d'água que levou os principais grupos religiosos de Israel a se indispor com o Senhor Jesus. Ele, porém, não foge amedrontado dos que planejavam matá-lo, nem reage com agressividade e violência. Movido por grande compaixão para com os necessitados e sofredores, ele continua tranquilamente curando, acudindo e ensinando a todos. Esse imenso cuidado demonstrado por Jesus em relação às pessoas nos introduz diretamente na compreensão do seu messianismo. Jesus não é um Messias forte, poderoso e espetacular, conforme o conceito messiânico que pairava no pensamento judaico da época, mas o humilde, servo sofredor, sempre empenhado na promoção dos pobres e disposto a ocupar o último lugar. E desse modo, nos ensina a amar na prática e não apenas através de palavras. Isaías define bem o modo de ser do Senhor por meio de certos verbos tirados de sua profecia e citados hoje no Evangelho de Mateus. Não discutirá, não gritará, não quebrará, não apagará. Jesus, assim, é aquele que está a todo tempo comprometido apenas com a realização do bem. Tanto que o livro dos Atos dos Apóstolos vai defini-lo como o que passou pela terra fazendo o bem e curando os oprimidos do demônio. Jesus é de fato a manifestação da bondade de Deus para com todos. A benevolência e a brandura de Jesus não são, porém, prova de fraqueza e de debilidade pessoal, mas expressam a atenção privilegiada de Deus com os indefesos e com aqueles que na sociedade não têm vez e nem voz. Se as multidões no Evangelho seguem esperançosas a Jesus, é porque nele a misericórdia de Deus se manifesta acima de qualquer coisa. Como discípulos do bom Mestre e Senhor, acolhamos também o próximo, tratando todos com ternura e com grande compaixão. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, de São Sebastião, de Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresa de Calcutá e do Beato Donizete Tavares de Lima, desça sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Você é o meu abraço, um ótimo sábado e um final de semana abençoado por Deus.